Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live do Parada Obrigatória com a neuropsicóloga Simone Razin, que logo já está aparecendo aí para a gente dar sequência ao nosso bate-papo, a nossa roda de conversa. Se vocês tiverem perguntas para fazer para mim, Márcia Pontes, para fazer para a neuropsicóloga Simone Razin, fiquem à vontade, perguntem mesmo. Só para relembrar, na estreia do Parada Obrigatória, que foi quinta-feira passada, transmitido direto lá pelo perfil da Simone. Boa noite, Uedia, tá sempre acompanhando a gente no Parada Obrigatória. Olha aqui. A Parada Obrigatória tem cafezinho também. Ó, tome. Senta aí, bora tomar um café, todo mundo. E nós falamos sobre os medos, né? Os gatilhos do medo, o que provoca as dores do medo de dirigir. Maria Rosana, bem-vinda, Nevinha. Olha a Nevinha aí, bem-vinda. Boa noite, bem-vindos. Logo a gente começa e, ó, tá friozinho, vocês estão percebendo, vai um cafezinho aí, né? Cafezinho maravilhoso. Ei, Simone Razin tá aí, já dividindo a tela comigo. A gente falou sobre as dores, né, do medo de dirigir. Olá, Simone, boa noite, seja bem-vinda. E aí, Simone, tá tudo ok aí com o som? Tá belezinha? Tá tudo ótimo, tá? Eu tô ouvindo direitinho você, Márcia. Ai, que show, que legal. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, eu tava falando pro pessoal aí que a gente falou sobre as dores do medo de dirigir na nossa estreia do Parada Obrigatória, e hoje a gente vai dar continuidade a esse papo falando da decisão de enfrentar, né, Simone? Eu lembro que tinha uma pessoa, uma inscrita lá no canal, que estava com medo de dirigir, queria muito ir adiante, e ela estava entre a cruz e a espada. Eu quero muito dirigir, mas está muito difícil, então eu acho que eu vou desistir. Eu estou na dúvida se eu desisto ou se eu assumo o enfrentamento. E a psicóloga dela disse o seguinte: olha, você tem que tomar uma decisão, a decisão é só sua. E tomando essa decisão, assuma essa decisão até o fim. Se desistiu, jogou fora, vai parar de se lamentar, não quer mais. E se resolver enfrentar, tem que manter essa decisão. E tudo em você tem que ser no sentido de ir adiante. É por aí o caminho mesmo, né, Simone? Porque ela ficar nesse meio do caminho, ela não vai conseguir resolver o problema. Para você perder o medo de dirigir ou enfrentar qualquer outro tipo de medo, você tem que insistir. Né? Você não pode, você tem que realmente tomar uma decisão. Se você não toma uma decisão de enfrentar aquilo ali, você vai ficar sempre naquela, não vou, e não sai do lugar. Entendeu? Eu acho que o ponto principal é a tomada de decisão mesmo. Ela tem razão. E aí, se ela decidir que não, também não adianta depois ficar se lamentando, porque aí vai ficar frustrado o resto da vida. É uma decisão que ela tem que tomar, ou para sim, ou para não. E uma vez tomada, ela vai em frente. Ela tá certa, é exatamente isso mesmo, Márcia. E eu penso, Simone, que a gente não precisa pagar um mico e passar por uma situação muito desagradável como eu passei no começo, porque a minha história com medo de dirigir, só para relembrar rapidamente, antes de eu entrar na autoescola, eu já tinha medo de dirigir. Olha só como é que é isso, medo de dirigir, eu nem tinha experimentado, eu nunca fui para uma aula, eu não sabia como era, mas antes de ir para a autoescola, mas sabe por quê? Porque eu acreditei na bobagem que me falaram. Me falavam assim, ó, dirigir é difícil, e eu,
E é difícil, Você vai trocar pedal, olha quanta gente troca pedal. Aí vinha alguém e dizia, ó, fulana trocou pedal, aquela ali trocou pedal. E eu, ai meu Deus, não vou aprender não, porque eu vou trocar pedal também. Então, até o dia em que num dia de chuva, estava prometendo chuva, era uma tarde de verão, e quando a gente mora longe, depende de ônibus, a gente deixa acabar tudo em casa, até o sal. Quando acaba o sal é que a coisa tá feia mesmo, que acabou o restante tudo já. E eu fui no supermercado e voltei com 8 sacolas de supermercado, daquelas de plástico. Peguei um ônibus cheio, lotado, e em cada mão tinha 4 sacolas, os dedinhos já estavam tudo torcido assim. A gente foi no terminal de ônibus, entrei, Simone. Não tinha lugar, todo mundo já correu, pegou lugar, e eu fiquei me segurando com a coluna naquela barra de ferro, me equilibrando. E arrebentou uma sacola. E saiu minhas compras para debaixo do banco do ônibus. E foi a maior vergonha que eu passei na minha vida, porque lá foi uma laranja correndo para lá, uma lata de massa de tomate para cá, o pimentão, eu estou procurando por ele até hoje, e eu comprei um repolhinho, lá em Santa Catarina, tem aquele repolho roxo, pequenininho, né? E o repolho, menina, se jogou para debaixo do banco, a cada curva que fazia, o repolho tomava uma nova trajetória, né? E quando foi chegar perto do ponto final, aquele repolho, meu Deus, aquele repolho caiu, porque a entrada pela porta da frente, e numa descidinha, quando abriu a porta, o repolho toim, 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 e o cara abriu a porta para ele entrar, o repolho caiu. Ele pegou o repolho e perguntou de quem é, e todo mundo dentro do ônibus falou, é dela! Aí aquilo para mim, nossa, a cara caiu no chão e eu queria sair chutando, fiquei vermelha, cor de rosa, cor de tudo que você puder imaginar, e claro que ali eu estava me segurando, com vergonha de chorar na frente de todo mundo, mas quando cheguei em casa eu desatei num choro que, olha, não teve mais jeito, e eu olhei para minha cara toda esbudegada lá, de tanto chorar no espelho, eu olhei para mim e disse, escuta aqui, Márcia, escuta aqui, ouve bem o que eu estou te dizendo, nunca mais quero passar por essa situação que eu tive de passar, nunca mais, vamos tomar vergonha nessa cara, vamos superar esse medo de dirigir e vamos começar a autoescola. E eu, naquele momento, tomei uma decisão que eu assumi para mim. E ia na frente da autoescola, ficava de arrudeio, né? Ia para lá, ia para cá, arrudeava dali, arrudeava de lá, com medo de subir a escadinha, com medo de me matricular. Eu lembro que eu disse para a moça, vamos depressa com esse contrato aí, porque daqui a pouco eu desisto, antes que eu desista, porque eu estou morrendo de medo. E olha, não era nada daquilo que eu imaginava, Simone, nada. Então, as pessoas não precisam esperar passar por uma situação desagradável para dar um curso na sua vida. Basta tomar a decisão. Concorda? É verdade, concordo plenamente. Você vê, você precisou de um saculejo para você poder tomar a decisão, né? E às vezes a gente não precisa disso. Eu acho que quando a gente entende que aquilo é importante para a gente, que aquilo faz falta no dia a dia, que aquilo causa, vamos dizer assim, um constrangimento às vezes, a gente eu acho que se botar na balança, a gente vai ver o quanto a gente precisa daquilo, é o suficiente para a gente tomar a decisão que é necessária, entendeu? E eu acho que hoje dirigir não é mais uma questão, não é questão de status, não é questão de absolutamente, é questão de necessidade. É praticidade, mobilidade, comodismo, enfim, é um conjunto de coisas que vale a pena, entendeu? E eu tenho certeza que a grande maioria que tem medo de dirigir, a coisa que mais quer no mundo é dirigir. Por mais que às vezes elas tentem sabotar o que elas querem de verdade, dizendo, não, é mais cômodo eu pegar Uber, hoje é mais prático. Não,
isso ela está se enganando. Ela, pelo menos, na grande maioria, é o que eu percebo. Ela não aceita, que ela não quer tentar, que ela, ou medo de não conseguir, e ela prefere enrolar ela mesma para poder bem viver. Né? Então, eu acho que enfrentar, tomar decisão, é o ponto de partida. E segundo, é enfrentar mesmo. Óbvio que enfrentar dentro de um protocolo, não é enfrentar de qualquer maneira, é enfrentar dentro de um protocolo, devagar. As pessoas querem para ontem, também quando elas decidem, elas querem para ontem, não é assim. Tem todo um passo a passo, né? Você tem que obedecer esse passo a passo para que a coisa funcione, não pode ser aleatório. Enfim, e aí quando você vê, você vai devagarzinho, você vai chegar lá, né? Mas é exatamente isso. Às vezes a gente precisa de saculejo, mas, né? Eu respondi para um rapaz, inclusive, eu fiz um vídeo separado para responder para ele, que ele mora no interior, tirou a carteira há muito tempo, e ele foi tratar com o dono da fazenda lá, que era para ele fazer todos os serviços da fazenda. Tudo o que o fazendeiro pediu, ele sabe fazer. Só que teve um momento na entrevista que ele ficou preocupado, porque o fazendeiro disse assim, beleza, então o emprego é seu, você já vai começar na quarta-feira, e, deixa eu só te perguntar uma coisa, eu tenho uma caminhonete aí, se precisar para ir na cidade, comprar um remédio, se alguém ficar doente, precisar de um socorro, você leva? Ele disse, levo. Aí depois ele ficou preocupado, porque ele disse que dirigir já era demais para ele. Tudo que o homem pedisse, ele dava conta. Tem muito a ver com a tua fala de as pessoas querem para ontem, né? Uma moça, quando eu morava lá em Blumenau, uma moça da cidade de Joinville, estava desempregada, a pandemia tinha afetado, acabado com as finanças dela, e ela conseguiu um emprego de vendedora, mas ela ia ser líder de uma equipe de vendas. E ela teria que viajar para Curitiba. Não fica tão longe de Joinville, pega ali a 101, vai embora. E ela também mentiu dizendo que dirigia. Ela tem carteira, o emprego exigia carteira, e depois ela estava preocupada. E agora, vão mandar eu ir lá conversar com a equipe de vendas, viajar, e eu não sei como. Então, as pessoas acabam tomando a decisão errada, muitas vezes precipitada, e arrumam problemas. Tinha uma que só dirigia carro automático, trabalhava numa empresa grande, um frigorífico, um dos maiores do país, lá em Santa Catarina, e ela só ia com automático. A empresa falou, não vai mais usar carro de funcionário, vai ter que dirigir o carro da empresa, e não é automático. E ela acabou perdendo o emprego, porque ela não conseguia. E eu vejo muitas senhoras que o marido faleceu, deixou o carro para elas, e elas têm dificuldade, e enfrentam o preconceito de que são velhas demais para aprender a dirigir. O que é que tu diz para essas pessoas, Simone? Que não tem idade para dirigir, né? A não ser que ela tenha alguma dificuldade motora. Aí é outro problema, mas se ela está bem, neurologicamente falando, ela está bem, não tem idade. Olha, tinha um senhorzinho na época que, quando eu trabalhava para uma clínica, e ele tinha, acho que era uns 80 e poucos anos. Ele chegou com um ajudante lá, porque ele teve, anos atrás, ele tinha tido um infarto, e ele queria voltar a dirigir, porque queria voltar a dirigir de todo jeito. E a família foi lá e disse, doutora, veja, não se preocupe, que ele não vai voltar a dirigir sozinho, ele vai ter alguém para estar com ele sempre, mas se não fizer isso para ele, vai ser uma frustração. Bem, ali eu estava como clínica para tirar o medo de dirigir, eu não estava com outro papel, o meu era tirar o medo de dirigir. Sim, porque eu chamei os familiares e achei que era um senhorzinho, né, e ele tinha tido infarto, eu fiquei preocupada.
Mas aí eles disseram, nem se preocupe, que ele vai ter sempre uma pessoa do lado, é para quando a gente estiver na fazenda, enfim. Era uma coisa bem tranquila, que não tinha problema. Mas ele precisa perder um pouco esse medo, porque ele criou uma certa resistência, ele quer e ao mesmo tempo ele tem um pouco de medo. Então, tá bom. E nisso eu estava atendendo ele, aí quando a gente se levantou para ir me despedir, eu deixei cair a caneta da minha mão. Aí ele foi lá, pegou a caneta, tirou, primeiro que eu, me deu, eu disse, meu Deus, super ágil ele, extremamente lúcido. Então, assim, a única preocupação que eu tinha, como ele tinha tido um infarto, eu me preocupava, assim, com o estresse do trânsito, tudo isso poderia prejudicá-lo. Aí o laudo do cardiologista foi tudo ok, ele enxergava bem, ele passou no Detran, enfim, ele estava tudo dentro dos conformes, perdeu o medo, estava lá, ia lá dirigir no local onde a família tinha colocado, e ele se sentia bem por isso, sabe? Ele se sentia vivo. Então, não tem idade, na verdade não tem idade, se pode ter um problema diferente, um problema neurológico, um problema motor, aí é outra situação. Mas a pessoa lúcida, a pessoa bem, a pessoa... Não tem idade para perder o medo de dirigir. De jeito nenhum, nem dirigir, né? Tu lembra que a gente fez uma live no Dia da Coragem? E foi uma live muito legal, muito comentada. Eu publiquei lá no meu canal no YouTube. Aí tu virou a namoradinha do YouTube lá no meu canal, que o pessoal adorou. E uma coisa, Simone, as pessoas costumam dizer, eu preciso ter coragem para pegar o carro. Hoje, à tarde, eu gravei, já editei e já coloquei lá no meu canal para todo mundo assistir na Sexta Emocional, um vídeo assim, não afogue o seu sonho de dirigir. As pessoas acham que é uma questão de coragem. Olha para o carro, eu tenho que ter coragem de entrar ali e me jogar no trânsito. Aí eu fiz a seguinte comparação. O que será que vai acontecer se eu pegar uma pessoa que não sabe nadar e jogar ela numa piscina? Toma, aprende aí a nadar rapidinho. Ela vai tomar um caldo, ela vai se afogar, ela pode morrer, ela pode ter um trauma psicológico bem grande. E se é assim com a piscina, que oferece para a gente um risco de vida, um risco de morte, aliás, quando a gente não sabe nadar, por que com o medo de dirigir, que oferece o mesmo risco da pessoa que não sabe nada, entrar numa caixa de lata com acelerador e se jogar no trânsito, por que as pessoas não entendem que esse risco é tão gravíssimo quanto jogar uma pessoa na piscina? Por que uma que não sabe nadar? Porque eu digo... Eu acho, Marta, fale, não, depois eu falo. Tá. Não basta coragem. Eu costumo dizer assim, ó, a coragem não vai fazer tu acertar o ponto da embreagem. A coragem não vai desenvolver noção de espaço. A coragem não vai te dar a habilidade técnica que tu precisa para dirigir um carro. Fala aí um pouquinho pra gente, Simone, sobre isso. É exatamente isso. Veja só. Existe duas coisas distintas. Você tem que ter coragem para pedir ajuda. Sair da zona de conforto e pedir ajuda. Isso é fato. Agora, quando você vai aprender a dirigir, ou qualquer habilidade, como você colocou muito bem, essa questão de nadar, ela, para começar a nadar, ela vai começar pela piscina funda, ou ela vai começar batendo as pernas na piscina rasa, aprendendo a bater a perna, depois aprendendo a mexer os braços, depois com a boia indo para o fundo, batendo as pernas. Ela vai passar por um processo todinho até chegar na piscina funda, né? E no início com uma pessoa, um professor, depois sozinha. Enfim, tem todo um passo a passo para chegar na piscina funda. Se ela vai aprender a andar de bicicleta, ela vai aprender, uma criança aprende como? Com a rodinha. Depois vai tirando a rodinha para ela poder ir se equilibrando. Uma criança, para aprender a andar, ela começa se arrastando no chão, depois engateando, depois pegando
como é que se diz, em alguma coisa para poder se equilibrar, e depois é que ela vai dar uns passinhos, ela cai, dá outros passinhos, cai, depois ela corre um pouquinho, depois é que ela sobe escada. Então, tudo tem um passo a passo. Tudo que é ligado à habilidade, existe um passo a passo. E a direção, obviamente, não poderia ficar de fora, né? A coragem não é você pegar o carro e ir para o trânsito, não. Isso não é a coragem, isso talvez seja até uma loucura, porque como você não domina aquela habilidade, você sem querer pode cometer algum erro e aí sim vai traumatizar você, porque como você não tem um controle, você sem querer pode fazer alguma coisa e criar um trauma para você. Então, necessita para você, quando você começa a dirigir, o aprendizado. A coragem é pedir ajuda. Eu vou pedir uma ajuda a Márcia, eu vou pedir uma ajuda a Simone, eu vou pedir ajuda a fulana, a Beltrana, a meu pai, mas eu preciso de alguém para me ensinar a dirigir verdadeiramente e sair, vamos dizer assim, vamos dizer, começa uma redução, vamos dizer assim, trabalhando uma redução, e depois ela vai evoluindo até ela chegar no trânsito e, por último, a BR. Tem gente que começa na BR, porque diz que é mais fácil, que passa a marcha e vai embora para a BR. A BR, para mim, no meu protocolo, é a última aula, porque necessita velocidade, você tem que ter uma atenção redobrada, às vezes passa um bicho no meio da pista, vem um carro do outro lado em velocidade, tem a ultrapassagem. Então, tem todo um processo muito diferente. As pessoas têm medo do trânsito, que você anda feito pum, vai para, que tem até menos risco do que uma BR, né? Mas, enfim, tudo tem um passo a passo. Eu acho que a coragem é de reconhecer que tem uma dificuldade, seja o medo, seja a falta de habilidade mesmo, e pedir ajuda. E aí você segue tranquilamente com uma ajuda que saiba o que está fazendo, que possa verdadeiramente ajudar, ela vai se embora, ela vai dirigir. Mas nunca começar pelo vamos dizer assim, o top da ansiedade, que é a BR ou um trânsito top da ansiedade. Alto, né? O top da ansiedade, né? Olha, Simone, eu vou falar uma coisa agora que talvez muita gente vá se identificar. Existem dois perfis, assim, bem superficiais, que tem outras pessoas que pensam de outra forma, mas eu vejo dois perfis, o comprometido e o curioso. O comprometido é assim, o quê? Márcia Pontes e Simone Razin fazendo live para falar do medo de dirigir? Eu vou lá, eu vou aproveitar o que elas têm para dizer, porque eu também quero aprender, eu vou fazer pergunta, tá comprometido. E tem o curioso, oxe, olha lá as duas fazendo live, bora ver o que estão falando. Ah, legal, bacana. Existe aquele tipo de pessoa que você pergunta, tu quer dirigir? Dirigir é significativo na tua vida? Eu quero, eu estou disposto, eu vou fazer de tudo para eu conseguir. E tem aquele que diz, ah, eu quero, quem sabe um dia, né? E muita gente, quem sabe um dia, muita gente nem vai chegar nesse dia. O céu tá cheio de motorista que não chegou a dirigir, de motorista que tem carteira e nunca dirigiu, que pessoas que morreram e carregaram o seu sonho. O céu tá cheio de gente lá que só tirou carteira e nunca dirigiu. Então, eu vejo, Simone, que as pessoas buscam o caminho mais fácil. O mais fácil para aprender a dirigir, querem se jogar no trânsito, querem vídeo de 1 minuto, querem vídeo para decorar. Ai, Márcia, eu não memorizei, não decorei. E é por isso mesmo que não está conseguindo, porque a gente não decora nada para dirigir. A gente aprende, basicamente, para dirigir, entender o que está fazendo e a consequência do que está fazendo, porque daí a pessoa sabe onde ela está errando, ela sabe onde consertar, mas a maioria foge do erro, e executar o movimento devagar, corretamente, muitas vezes, até que automatize. Se a pessoa for por esse caminho, souber o passo a passo,
o que ela vai fazer primeiro? Quando ela esbarra em alguma coisa, opa, o que eu posso fazer para melhorar isso que eu estou errando para poder chegar lá? E executar o movimento, devagar, corretamente, muitas vezes para automatizar. Mas eu vejo muita gente querendo encurtar o degrau da escada. Pensa numa escada de 15 andares, a pessoa quer subir de 5 em 5. Vai se esgarçar toda e não vai dar certo. Pular etapa é altamente prejudicial, concorda? Plenamente, plenamente. Eu acho que esse é o grande problema das pessoas que terminam, às vezes, desistindo. Porque, veja só, quando a gente trabalha uma habilidade, a gente tem que trabalhar a habilidade junto com a ansiedade, né? Porque aquela pessoa que tem medo, que ela tem uma insegurança, quando ela entra dentro do carro, a ansiedade sobe, obviamente. Então, não adianta ela ir para uma habilidade, começar a fazer um exercício que exige muita habilidade dela desde o começo, porque aquilo vai gerar uma ansiedade muito alta. E a possibilidade dela desistir ali é muito grande. Então, ela tem que saber quais são os exercícios, os treinos, que exigem menos habilidade e proporcionalmente menos ansiedade. Porque à medida que ela vai dominando as habilidades, vamos dizer assim, a parte técnica mais fácil, ela vai ganhando mais habilidade, vai diminuindo a ansiedade e assim ela vai poder evoluindo, né? A gente chama isso de dessensibilização sistemática. A gente vai desensibilizando gradativamente aquela pessoa, né? Então, quando ela vê, ela está dirigindo e nem percebeu tanto a ansiedade. Por quê? Porque a gente não permite que a ansiedade suba tanto. Porque a gente não vai colocar ela, não vai expor ela ao trânsito top, né? Não vai expor ela ao maior grau de ansiedade. A gente vai expondo devagarzinho. Aí o que acontece? Muitas vezes elas dizem assim, elas já chegam com quantas aulas querem ter e com quantas e o que ela quer fazer. Só que ela não entende que aquilo que ela quer fazer, quantas aulas ela quer ter, não procede. Por quê? Vamos lá, olha, meu problema é só trânsito pesado. O problema é só trânsito pesado. Bem, a gente vai verificar isso direitinho, ver o que realmente está faltando, para poder ver, se for só trânsito pesado, a gente vai treinar só trânsito pesado, não tem problema. Mas a gente precisa identificar se tem alguma questão técnica que você ainda não tem essa habilidade. Quando ela vai fazer os testes, aí verifica que ela não tem uma noção de espaço, verifica que ela não sabe fazer uma frenagem, verifica que ela não domina direito a redução, entendeu? E aí a gente explica e mostra, você sem isso, como é que você vai para o trânsito? Quando você vai para o trânsito, que é a hora do rush mesmo, você precisa ter todas essas habilidades já, dominando essas habilidades. Senão o carro vai morrer, você vai ficar constrangida, você vai achar que não nasceu para dirigir, e não é falha sua, porque simplesmente você não aprendeu a dirigir corretamente, né? Tem muitas vezes que ela pega alguns instrutores que eles vão com ela do lado e fala, passa primeira, passa segunda, vira esquerda, faça isso, faça aquilo. Você está ótima, já pode pegar o carro e dirigir. Aí ela pega o carro e não consegue fazer absolutamente nada. Aí ela chega, doutora, olha, eu devo ser burra mesmo, eu tenho algum problema, eu não consigo dirigir de jeito nenhum. Olha, eu já fiz não sei quantas aulas, eles dizem que eu estou pronto e eu não dirijo. Aí eu digo, provavelmente você não aprendeu nada. Você foi guiada, você foi conduzida. Faça isso, faça aquilo outro, mas você não aprendeu a fazer aquilo. Porque já tinha alguém para fazer aquilo, dizer o que você tinha que fazer. E aí, quando a gente vai verificar, realmente ela não aprendeu. Quando ela começa a aprender, no instante ela vai dirigir, entendeu? Então, assim, é todo um processo. Não pode pular etapas, não pode queimar etapas, tem que ser o passo a passo. Para se aprender uma habilidade, tem que se aprender o passo a passo. Uma criança não sai do se arrastar no chão para correr, não. Ele tem que pegar na coisinha, ele tem que engatear, depois pegar, depois dar uns passinhos mais acelerados, um passinho com segurança, começa a correr, depois sobe escada. Ele vai passando passo a passo. É uma coisa de direção,
né? Hoje, Simone, eu estava conversando com um aluno que ele está há pouco tempo num curso online, ele está no Superavac, e ele começou a fazer o curso quando ele ia comprar o carro. Aí ele falou, não, eu já quero me preparar, eu quero estar preparado, entender o que é que eu vou treinar, passo a passo, quando eu pegar meu carro. E ele comprou o carro, tudo, tal, colocou na garagem, está começando a fazer os treinos. Lá no Rio de Janeiro, ele pediu para um amigo da onça, né, amigo urso, né, disse assim, pô, rapaz, eu preciso abastecer meu carro, eu vou pagar você para você ir lá comigo lá e abastecer o carro e trazer de volta. O cara falou, eita, rapaz, mas como? Você quer dirigir, compra um carro e não sabe nem levar teu carro no posto para abastecer? Eu não vou levar não, peça para outro. Aí ele foi lá e pediu para outro. Para uns 2, 3 amigos que ele pediu, todos fizeram algum tipo de piada e alguma coisa. E ele já tinha iniciado os treinos de pedais, freio e embreagem, não deixar mais o carro morrer. E ele disse, caramba, eu vou ter que ir com aquilo que eu estou treinando. E ele foi, já aproveitou, foi no posto, conseguiu abastecer, passou no borracheiro, trocou o pneu, e ele disse assim, olha, eu estou muito satisfeito com o que eu estou aprendendo, e eu sei que eu estou no caminho certo, porque é um passo a passo. Ele até pediu desculpas por ter pulado essa etapa, mas as pessoas vão ouvir bobagem dos outros, e o importante é olhar para dentro de si mesma, encontrar aquele momento em que a gente conversa com a gente mesmo, como se estivesse conversando com um melhor amigo, o que não deixamos de ser, né? Porque aquela pessoa que nos acompanha em todos os momentos, aquela que nos acompanha desde que a gente nasceu, é a gente mesmo. E essa pessoa que, junto contigo, sobreviveu a 100% dos teus piores dias, é aquela voz interior com quem a gente conversa. Então, buscar o autoconhecimento, ouvir-se, parar e pensar. É que nem uma pessoa quando perde a carteira, ou ela pensa que perdeu a carteira, ela colocou, a bolsa tem vários compartimentos, ela botou num compartimento lá que geralmente ela não coloca. Aí ela vai procurar onde é que está a carteira. Meu Deus, esqueci a carteira. Aí já começa a acelerar, ter piripaque, ter um monte de coisa. Calma, olha direitinho que vai estar em algum lugar. Conhecer as suas emoções, conhecer os gatilhos que disparam certas emoções, que disparam a ansiedade, não lutar e não negar a ansiedade, entender que ela está junto, porque olha só, Simone, uma coisa também interessante que eu li essa semana, você pode levar a vida mais saudável do mundo, cortar o açúcar, cortar o sal refinado, pode se alimentar, comer muita verdura, fazer exercício físico, acordar cedo, beber trocentos litros de água, ou vida saudável. Mas se não cuidar das emoções, também adoece, né, Simone? Sim, com certeza, Márcia. As emoções, na verdade, suas emoções, elas ocorrem por conta dos seus pensamentos. E esses pensamentos tanto botam a gente lá para cima, como derrubam a gente. Eles controlam a gente, muitas vezes, e a gente que tem que controlar eles, né? A gente não pode permitir, por exemplo, uma pessoa, muitas vezes, que vai dirigir, ela catastrofiza, ela pensa logo no pior que pode acontecer, né? Ela muitas vezes não percebe o que ela faz de bom, só observa o que ela faz de ruim. Tudo isso são distorções que ao longo do tempo vão sabotando ela nesse querer, né, nesse desejo, e vão criando emoções negativas de medo, de ansiedade, de insegurança, né, justamente por conta desses pensamentos. E aí vira um ciclo vicioso, né? Eu estou com medo, estou muito ansiosa, aí eu penso, aí meu comportamento é evitar
a direção evitar é sempre o pior comportamento. Porque na hora que você evita, você está dizendo assim para você mesmo e para o teu cérebro, você tem razão, isso aqui é perigoso, não vale a pena. Então, vai reforçando negativamente a crença que você tem. E aí, para você sair cada vez, fica mais um pouquinho de nada mais difícil, né? Então, quando você enfrenta, você bate de frente com uma situação e com a própria ansiedade, com teus sentimentos, e aí sim, você consegue mostrar a ela da situação, entendeu? E assim a gente vai trabalhando o medo. A gente tem que trabalhar essa linha, essa questão do pensamento, que realmente ou ele bota para cima ou ele bota para baixo. E entender que quem controla o pensamento é você e não permitir que ele controle você, né? Para não gerar emoções ruins, porque as emoções ruins derrubam. Você tem uma emoção ruim e automaticamente um comportamento também. Então, se eu penso, eu não vou conseguir, eu vou gerar uma tristeza, uma ansiedade e até mesmo uma frustração. E qual vai ser meu comportamento? Vou nada, não vou conseguir mesmo, vou não. Vou passar vergonha, vou nada. Aí não vou, não dirijo. Então, assim, o pensamento, ele gera um sentimento e, consequentemente, um comportamento. Então, se eu penso, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou gerar uma emoção de frustração, de tristeza, de ansiedade. E qual vai ser o comportamento? Eu vou evitar aquela situação. Então, aquele pensamento, ele me controlou, né? Ele é que está dominando o meio de campo. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho que estar observando esses pensamentos, porque quem tem que controlar não é o pensamento a mim, sou eu a ele, né? Eu que tenho que estar atenta a ele. Espera aí, porque eu não vou... Aí tem toda uma estratégia para a gente trabalhar esses pensamentos, né? Tem até uma pessoa aqui perguntando, Márcia, peraí, o que orientaria para fazer nesse pico de ansiedade, onde dá o branco? Em geral, a gente passa a respiração diafragmática, né? Dá uma parada, faz aquela respiração diafragmática, para que ele possa expandir o teu diafragma, entrar mais oxigênio, tanto no coração como no cérebro, e aí a ansiedade vai baixando, né? Eu acho que isso pode ser uma possibilidade. Né, ou mudar o foco, às vezes, numa situação, tentar mudar o foco, mas acho que a respiração ela é melhor nessa situação. Inclusive, tem lá no meu canal, no YouTube, Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, tem lá uma demonstração de como fazer corretamente, que a maioria das pessoas faz errado, que é sugar todo o ar que existe no planeta, né? Então, uma das coisas erradas, quando a pessoa está nervosa, alguém diz assim, respira fundo, respira fundo. Aí a pessoa respira fundo, enche o ar e ela hiperventila. Não é bem assim, tem a técnica, não pode elevar os ombros, não pode estufar. Aí tem explicando direitinho a técnica lá. E olha, Simone, a respiração diafragmática, o pessoal que está fazendo os meus cursos aí, eu coloco algumas técnicas lá para eles, e eles dizem, olha, estou usando até em outras situações na minha vida, está adiantando para mim não só para aprender a dirigir, né? Então, é uma coisa assim maravilhosa esse tipo de respiração, porque vai distraindo o cérebro também, vai tirando ele daquele foco de apavoramento, e a gente sente uma leveza tão grande, mas tão grande, que se não cuidar, a gente sai voando, de tão leve que a gente fica. Eu adoro fazer respiração diafragmática. É bom mesmo, baixa bastante a ansiedade, né? E assim, principalmente quando a gente fica focado, por exemplo, tem uma pessoa aqui, deixa eu ver só o nome, Celina. Celina diz que fica o tempo todo ligada no problema, na situação, né? E aí, na hora que ela está ligada no problema, ela não consegue, obviamente, a ansiedade vai lá para cima, o desempenho dela provavelmente vai lá para baixo, né? Então, assim, como é que ela pode se desligar desse problema? Eu acho que a respiração diafragmática também é uma coisa que favorece
A outra é você tentar mudar o foco naquele determinado momento e depois ir buscar uma solução, porque todo problema tem solução, todo ele. Né? E outra coisa, não faça isso na hora de dormir, porque senão você não dorme. Buscar a solução na hora de dormir não é a hora de pensar nisso. Porque aí você não vai dormir. Na hora de dormir, faça a respiração diafragmática, pense no que você quer fazer amanhã, e amanhã sim. Aí você vai pensar em quais soluções você vai tentar resolver aquela situação. Mas não adianta ficar focada só na dificuldade. A gente tem que focar na solução. Buscar a solução e focar nela. Né? Por exemplo, você tem medo de dirigir. Adianta você ficar pensando, eu tenho medo de dirigir, eu não consigo dirigir. Você vai ficar focando o tempo todo nisso e não vai buscar o que eu posso fazer para perder o medo de dirigir. Eu posso aprender a dirigir, eu posso fazer uma terapia, enfim, eu posso pedir alguém da minha família para me ajudar. Então, você tem que focar na solução, né? Porque senão, acaba colocando lente de aumento no problema, o problema fica muito maior do que ele já é, e a pessoa reforça esse comportamento negativo, reforça também o tamanho aumentado do problema. Uma coisa é, eu tenho medo de dirigir. Sim, sabemos. Qual é a novidade? Não é novidade, a gente já sabe. O que precisamos? Encontrar uma forma de enfrentar do modo correto, não enfrentar errado, se jogando no trânsito para fazer coisas que não sabe fazer, enfrentar da maneira correta e seguir o passo a passo, fazer a preparação emocional. Muitas vezes a pessoa se apavora. Por quê? Porque ela ainda não domina, por exemplo, como que ela vai sair suavemente no semáforo. Ela já sabe, semáforo, para, não fecha para mim. Não fecha para mim, pau, fecha o semáforo. Aí ela fica naquilo, o carro vai morrer, e aí atrai e morre mesmo. Então, fazendo a sequência de treinos bem direitinho, porque muitas coisas vêm do emocional e muitas coisas são criadas emocionalmente a partir de uma dificuldade técnica que a pessoa não resolveu. Agora a questão é, como eu vou enfrentar? Porque ficar com negativismo, pensando, ouvindo os outros, né? Tem gente que ouve mais aos outros do que a si próprio. Tem gente que conhece mais da vida do artista que ele admira sobre ele mesmo, sobre ele próprio, sobre o autoconhecimento. E o autoconhecimento, nesse ponto, para eu conhecer minhas emoções, identificar minhas emoções, quais são os gatilhos que disparam minha emoção e o que eu vou fazer nessa hora, né? Eu tinha uma aluna que, assim, quando chegava perto do semáforo, por mais que ela treinasse, o carro morria. Por quê? Porque ela ficava o tempo todo, vai morrer. Aí eu falei para ela, vamos trocar esse pensamento? Assim, pode ser que morra. Pode ser. Morre até com motorista experiente. Pode ser que o motor apague, mas eu treinei e eu sei como fazer para não morrer. Deixa comigo. E quando ela mudou esse pensamento, olha, a ansiedade diminuiu uma maravilha e aí ela começou a evoluir. Eu acho que negar, né, Simone? Eu acho que é a pior coisa que pode ter, né? Negar o medo, a ansiedade, a insegurança. Eu acho que na hora que você nega e você não aceita, você não se dá a oportunidade de mudar. Se eu não entendo que eu sinto isso, como é que eu vou fazer alguma coisa por mim? Não vou. Eu não aceito. Então, quando você começa a usar as desculpas que tem a ver com os pensamentos sabotadores, eu não dirijo porque eu não posso, eu não dirijo porque eu não estou afim, eu não dirijo porque não me faz falta, eu não dirijo porque é muito melhor andar de Uber. Como é que você vai poder mudar alguma coisa se você está se enganando? Né? Você não vai mudar, você vai permanecer naquilo mesmo. O primeiro passo é você entender o que se passa com você. O que é que eu tenho? Descobrir o que você tem. Isso em qualquer patologia. O que é que eu tenho? Até numa patologia física, você tem que descobrir o que você tem.
Porque você só vai tratar se você souber o que você tem. Você vai saber o que você pode tomar, o que não pode tomar, que remédio faz bem, que remédio você não pode. Então, você precisa primeiro descobrir. O segundo é aceitar. Eu aceito que eu tenho medo de dirigir. Eu realmente tenho medo de fazer o quê? Eu tenho medo de dirigir. Agora eu tenho que fazer uma coisa por mim. Então, aí eu vou tomar a decisão. Qual é a decisão? Eu quero dirigir. Eu vou dirigir. Eu vou conseguir. E aí vai buscar a solução. Qual é a solução? Márcia Pontes, Simone Azim. E assim vai buscando as soluções. Entendeu? Ou as duas juntas aí no... As duas juntas do barulho. Então, pronto. Uma faixa dupla. Parada obrigatória. Então, pronto. E assim você vai dirigir. Agora, se você está se enganando, você vai chegar em Márcia Pontes e Simone Azim, não é nada. Porque você não acha que você tem nada. Você está tentando se enganar para bem viver, porque você não aceita que você não consegue. Que não consegue, não. Porque você consegue. Você não aceita que você tem um medo, uma insegurança, algo, uma dificuldade, um problema, você não aceita. Aí você começa a se sabotar. Entendeu? Então, aí esse pensamento sabotador só te atrapalha, só te prejudica. Até para quem está chegando agora, e não está entendendo o que está acontecendo, nós estamos na segunda edição do Parada Obrigatória, toda quinta-feira, uma quinta no canal da Simone Azim, outra aqui no meu canal, aqui no meu perfil no Instagram. Também eu vou começar a colocar, tanto da semana passada quanto a colocar essa gravação lá no YouTube também, para a maior quantidade de pessoas terem acesso. E o Parada Obrigatória nasceu de uma preocupação nossa, né, Simone? A gente trocando uma ideia, poxa vida, tantas pessoas se prejudicando, tantas pessoas tendo gasto desnecessário, com acidente, com um trauma a mais que ela tem. Ela já tinha uma dificuldade para dirigir, pois ela foi lá, insistiu de fazer do modo errado, aí se feriu emocionalmente, com gravidade, arrumou um trauma maior, e a gente trocando ideias. Poxa vida, né, Simone, o que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas? E aí surgiu o Parada Obrigatória, uma oportunidade que a gente tem, que vocês nos dão, para que a gente converse e chegue até vocês. Então, perguntem, tragam suas perguntas toda quinta-feira. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, vai ser lá no canal, no perfil da neuropsicóloga Simone Azim. Psicoterapeuta, @psicoterapeuta.Simone Azim. Então, já aproveita, eu já marquei ela aí na postagem também. Vai lá, se inscreve no canal da Simone, se inscreve lá no meu canal também, acompanha a gente, que, você só vai ter a ganhar, que a gente só está trazendo coisa boa, né, Simone? Isso mesmo, Márcia. E assim, eu queria pedir muito a vocês que vocês também coloquem o que vocês queriam ouvir da gente. Né? Vocês escolham, digam os temas que vocês precisam, autoconhecimento, perfeccionismo, autoestima, tudo que está voltado ao medo de dirigir, o medo de errar, outros medos que estão atrelados ao medo de dirigir, o que vocês estão sentindo, o que vocês têm, assim, que vocês têm dúvida, que vocês querem que a gente traga para vocês, deixa, seja na mensagem, seja nos comentários, enfim, em qualquer lugar, e que a gente vai ler e vai fazer uma live especial para cada tema desse, com todo prazer. A gente quer que vocês interajam com a gente, que vocês participem com a gente. Segue Márcia no YouTube, me sigam no YouTube também, porque o meu canal no YouTube é novo, então, por favor, se vocês puderem, sigam lá. Na próxima quinta vai ser no meu canal do Instagram. Então, a gente vai fazer essa dobradinha, uma quinta lá, uma quinta cá, justamente para ajudar vocês vamos dizer assim, quem sabe a gente vai ser aquele impulso, sem ser o repolho de Márcia, mas aquele impulso que faz com que vocês parem de, vamos dizer assim, enfrentem
Eu sei que não é fácil enfrentar assim, Simone, falar que enfrentar é fácil, não. Quando a gente tem medo, existe uma ansiedade, existe uma dor, mas a gente quer justamente ajudar vocês a se libertar dessa dor, a colocar os óculos escuros, como algumas pacientes minhas dizem, doutora, sabe qual é meu sonho? Colocar uns óculos escuros, pegar na direção e sair assim, empoderada. Pronto, vocês saírem empoderadíssimas, entendeu? É isso que a gente quer. Porque eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza assim, que a recíproca com Márcia é verdadeira, porque a gente já falou muito sobre isso. Mas quando vocês entram lá na clínica, assim, tudo acreditando que não tem mais como dirigir, que é a última oportunidade que vai dar. E eu falo que não, que você vai dirigir, eles pensam que é papo de psicóloga ou papo de Márcia, eles acham que é papo. E quando eles começam realmente a dirigir, vocês começam a dirigir, a felicidade de vocês, o riso daqui até aqui, é maravilhoso. Pra gente, eu nem sei o que é, eu acho que a gente ganha mais que vocês até. Sabe? É uma coisa que a gente faz com muito, muito, muito amor. Então, podem parar. Parada obrigatória toda quinta-feira para perder esse medo de dirigir e sair dirigindo empoderadíssima para qualquer lugar. Não é não, Márcia? Verdade. Olha, falando em óculos escuros, no começo, quando eu tinha medo de dirigir, eu não ouvia rádio, porque eu achava que o rádio ia me atrapalhar. Eu não colocava óculos escuros porque achava que eu não ia enxergar nada. E eu também já tive medo, eu já tive vontade de desistir, eu já tive vontade de chutar tudo para o alto, já tive também, mas foi a minha atitude de enfrentamento, de admitir, sim, eu tenho dificuldade, sim, eu preciso de ajuda, e sim, eu vou buscar ajuda. Porque aprender a dirigir, Simone, é como querer ir para uma grande capital e a pessoa quer visitar ponto turístico e ela não tem um mapa, ela não tem um GPS, ela se perde, ela vai para um buraco, entra num canto, vai aqui, vai acolá, vai para um monte de lugar e não sabe por onde ir. Perde tempo, perde dinheiro. Isso me lembra uma aluna que se matriculou há pouco tempo no Superavac, ela ficou 1 ano na escola para habilitados, 1 ano, pagando o que não tinha, arrumando empréstimo, o cartão já estava uma navalha, não tinha mais o que passar, e enrolaram ela, essa aluna, durante 1 ano, ela não aprendeu nada, 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 nada. Então, as pessoas têm que abrir os olhos, tem que ficar esperta, quem está vendendo solução milagrosa e quem realmente está doando o seu tempo, porque uma coisa que não volta mais, né, Simone? É o meu tempo, é o teu tempo, o tempo das pessoas que estão aqui nos assistindo, porque estão se identificando com a gente e as que vão assistir depois. Então, invistam em vocês, vocês são o melhor investimento. Não existe pó de pirlim-pim-pim. Existe pode não. Pode não. É o pode não. Pode não. Pode não deixar a ansiedade tomar conta. Pode não desistir, porque quem desiste não completa o percurso. É ou não é, Simone? Exatamente, exatamente. A gente não pode desistir. Uma vez que você tomou uma decisão, agora vai. E agora vai. Uma das grandes motivações nossas aqui na parada obrigatória é justamente poder dar aquela sacudida que Márcia falou, que teve, que sentiu na questão do repolho, não é, Márcia? Foi fogo aquela ali. Sacudida. Por quê? Porque, minha gente, se a gente achasse que vocês não podiam, a gente nem aqui viria. A gente não iria perder tempo, nem de vocês, nem nosso. Mas é porque para a gente é tão claro que vocês podem realizar esse sonho. Porque eu sei que é um sonho para vocês, é um sonho. Né? Na hora que procuram a gente, é um sonho. É um desejo muito grande. Então, eu sei que vocês podem. Agora, tem que ser bem feito, não pode ser de qualquer jeito. Aí, realmente, de qualquer jeito, não. Não vai para lugar nenhum. Nada mal feito
vai para lugar nenhum, né? Tem que ser uma coisa com muita responsabilidade, com conteúdo, com carinho também, né? E para que vocês possam se sentir à vontade, se sentir respeitadas, se sentir motivadas, pegar na direção depois e sair dirigindo. Eu brincava com minhas clientes que elas tinham que passar, me pegar para tomar um cafezinho, que eu adoro café, né? Pegar um cafezinho para sair buzinando para a gente tomar um cafezinho, né? Então, porque assim, a gente faz isso realmente com muito, muito, muito amor e a gente sabe que vocês podem. A gente tem certeza absoluta disso. Não é não, Márcia? A gente está chegando já no limite aqui, daqui a pouco o Instagram degola a gente. Então, chama aí a turma, Simone, para a próxima quinta. Você é anfitriã lá no teu perfil, aqui no Insta. Manda aí, chama a turma. Deixa eu só ver se tem alguma como é que se diz? Pergunta aqui. Cafezinho, né, Márcia? A produção. Amo café, amo café. Café aqui é de Maria para você. Obrigada, Márcia. Minha gente, então, olha, o Instagram daqui a pouco vai degolar-nos. Então, na próxima quinta-feira, no meu canal, aí vai ser no meu canal, eu vou estar convidando Márcia. Eu vi que vocês colocaram aqui perfeccionismo, autoestima, autoconhecimento. Vamos fazer o seguinte, mandem mensagens, porque aqui que pedir mais, vamos dizer assim, o assunto que for mais pedido, aí na próxima semana a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Didi! A gente vai falar sobre isso na próxima semana, lá no meu canal. Não esqueçam de ir lá no canal de Márcia, do YouTube, de me seguir no meu canal. Meu canal acho que tem 3 pessoas, porque eu comecei agora. Não tem ninguém ainda. Eu comecei agora. Aí, ó, pessoal. Ontem, ainda não tem nem vídeo direito. Mas já vão para lá, me sigam lá, me sigam de Márcia. E no próxima semana, às 8 horas, parada obrigatória no psicoterapeuta.simoneazin. Né? No canal de Márcia vocês encontram. Nevinha! A Nevinha está aí na área. Segue a gente, pessoal. Você não vai ser clickbait, não vai jogar o like fora. Continua com a gente está aí, ó, para ajudar você. Nós também já tivemos medo de dirigir, superamos, sabemos como fazer e queremos te ajudar para que você viva o teu sonho e realize esse sonho, transforme a tua vida dirigindo, como nós fazemos todos os dias, né, Simone? Isso mesmo. E, Márcia, sabe o que a gente pode fazer um dia lá no YouTube? Eu não tenho muito ainda um manuseio do YouTube, mas a gente pode sortear. Uma cliente pode, uma aluna que foi nossa, pode falar, pode dar um depoimento ao vivo para a gente lá, falar sobre o medo, não é? Dividir a telinha com a gente e a gente faz uma mentoria para as pessoas. Vamos sortear isso daí para eles. Não, se a pessoa tem uma dificuldade, não é? A pessoa está com uma dificuldade específica, a gente faz uma mentoria online para todo mundo, porque a sua dificuldade pode ser dificuldade de outra pessoa. Mas, Márcia, da próxima vez eu vou trazer um cafezinho para você. Gente, a Maria tá indo aqui, ó. Entrem com um cafezinho, todo mundo tomando cafezinho na hora da live de Simone e Márcia. Tá certo? Até amanhã. A parada obrigatória com o cafezinho da próxima semana. Né? É isso aí. Ó, a gente espera vocês. Simone, muito obrigada, minha querida. Beijo grande. Beijo todo mundo. Beijo, Nevinha, beijo todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Até quinta no canal da Simone. Até lá, quinta, aqui no Insta.